Fala galera, aqui é a Thalita Piros, tudo bem com vocês? Esse é um podcast novo. Eu vou explicar para vocês a ideia. Esse primeiro episódio aqui é mais para situar vocês e também para eu me situar nesse ambiente que é totalmente novo para mim. Esse aqui é o Entre o Santo e o Profano, que é título, na verdade, de um livro que eu comecei a escrever já tem aí os seus 2 anos mais ou menos. E aí, como hoje em dia é muito difícil você ter tempo para parar, para você escrever, pensar e organizar todas as ideias, eu pensei, por que não transformar a ideia do livro num podcast? Até porque é muito mais fácil, às vezes, a gente parar para ouvir um podcast, que dá para você ouvir lavando uma louça, dirigindo, fazendo qualquer coisa, a você parar, de fato, e ter tempo para ler um livro. Ainda mais um livro sobre a vida de alguém, em se tratando ainda de alguém que talvez você nem conheça. Então, eu pensei, vou lá e vou gravar a minha própria história em forma de podcast. Toda essa história começou através de uma conversa com uma amiga minha, um casal de amigos meus, a Vânia e o Thiago, que super me incentivaram a escrever sobre a minha história. A minha história tem tanta coisa que vocês nem vão acreditar conforme eu for falando por aqui. Tem de tudo um pouco. Tem tristeza, ódio, rancor, tem mágoa, tem felicidade, tem choro de alegria também, tem um pouco de terror, tem um pouco de tudo. E exatamente por causa disso, e sempre também por eu gostar muito de escrever, eles falaram pra mim: Poxa, escreve sobre a sua história, Thalita. E aí eu pensei: Poxa vida, vou fazer isso. E confesso para vocês que eu comecei a escrever já tem 2 anos esse livro. Mas aí a demanda, porque foi pandemia e mãe solo, trabalho, um monte de coisa, não consegui levar esse projeto para frente em escrever. As ideias estão todas lá, tem capítulos prontos sim, mas não consegui de forma alguma levar isso para frente. Bom, pensando nisso, nesses últimos dias, eu falei, vou elencar aqui os capítulos, e aí não precisa ser de uma forma cronológica como eu colocaria ali no livro. Eu posso resgatar algumas histórias até de forma meio desconexa, um tanto Black Mirror ou Dark, e vou contando para vocês aí a minha história de acordo com a demanda. Até porque, se a gente for parar para pensar, tem história que, assim, não vai ser tão divertida de ouvir, enquanto outras vão ser muito mais interessantes. Num livro, não tem como a gente saber isso, mas já num podcast, se você não se identificar com o assunto, você já pula logo em seguida e vai para o próximo assim que sair, beleza? Bom, para você que não me conhece, eu sou a Thalita, na verdade, Thalita Santana, Thalita Pereira de Santana, mas eu adotei o Thalita Piros já tem muito tempo e ao longo do podcast você vai saber o porquê. Eu tenho 36 anos atualmente, nascida em outubro, ou seja, uma libriana nata. Tenho uma filha que vai fazer 8 anos daqui a pouco, uma canceriana braba, filha de um canceriano brabo também, de dias seguidos, 25 e 26 de junho. Sou divorciada, vai fazer 5 anos que eu estou divorciada. Sou professora de educação física por formação e também pós-graduada em educação física escolar. Atuo na área já desde 2008, quando eu comecei o meu primeiro estágio lá no SESI. Oh, saudade do SESI. Bom tempo e muitas histórias eu tenho de lá. Atualmente eu estou me formando em designer gráfico, EAD, claro, porque não tem como nessa vida corrida tentar fazer ainda uma faculdade presencial, mas é porque eu me identifico demais com essa questão de mídias sociais. Sou uma pessoa extremamente ativa nas redes. Gosto demais, stalkeio demais, publico demais, faço stories demais. E não à toa, tô aqui tentando fazer um podcast. Bom, além disso, o que mais vocês podem querer saber de mim? Bom, gosto de MPB, rock. O meu café sempre sem açúcar. Se alguém quiser me convidar para tomar um café, já saiba disso. Só tomo café sem açúcar. E tomo muito café. Quer me fazer feliz? Coxinha com café. Acho que não tem combinação mais perfeita do que isso. Gosto de filmes de terror. Cara, como eu gosto de filmes de terror. Todos da A24 eu acho que são
os melhores. Gosto de série, gosto de ficar em casa, sou apaixonada por Naruto, tenho Naruto tatuado na perna. Mas também sou apaixonada por Harry Potter, que eu também tenho símbolos de Harry Potter tatuados na perna. Aliás, tatuagem é uma coisa que não me falta. Eu tenho 15 desenhos espalhados pelo corpo que vão contando aí um pouquinho da minha história. E algum dia pode ser que eu vá contando sobre eles, como eles surgiram e o porquê que eles estão aqui, né? Gosto de escrever, gosto de cantar. Já tive uma banda, inclusive, para falar a verdade, já tive duas bandas e cada uma em um segmento diferente. Gosto muito de dormir. Se você perguntar para minha filha, ela vai falar que a mamãe é resumida em duas coisas: cochilo e café. E errada ela não está, com certeza. É, sou filha caçula, que na verdade ficou única depois de, infelizmente, perder a minha irmã em 2021. Essa parte fez uma reviravolta enorme na minha vida, nas nossas vidas, e com certeza esse episódio vai ser um dos episódios mais difíceis de contar, mas extremamente necessário porque é, faz parte de toda a minha história e de toda a minha evolução. É, o que mais que eu posso dizer sobre mim? Bom, vamos lá. Porque entre o santo e o profano? Essa ideia surgiu de nome do livro que eu comecei a escrever por causa de um sonho que eu tive e levei para terapia. Eu comecei a fazer terapia em 2020 com o Marcos. Aliás, Marcos, um abraço. Sem você e sem a doutora Mariana, minha psiquiatra, eu não seria quem eu sou, não teria ainda a sanidade e nem teria ainda não perdido o meu réu primário. Então, graças a vocês, eu estou aqui. Eu comecei a minha terapia com o Marcos em 2020 através de uma escuta, um projeto que eles fizeram muito bacana. No meio da pandemia, a galera tava aí com a cabeça zoada pra caramba, a gente sabe disso. E aí eles ofereceram um projeto de você ter um momento de escuta com um psicólogo, justamente porque ninguém podia sair de casa, justamente porque cada um estava passando por um momento delicado. E eu acabei me inscrevendo e acabei caindo com o Marcos. Passei uma hora ali conversando com ele e abri a minha vida inteira como se eu conhecesse o Marcos há muito, muito, muito tempo. E no final da escuta, eu virei para ele e falei assim: Marcos, e se eu quiser continuar aí as sessões com você, como que a gente faria? E aí ele me chamou, a gente conversou e dali para frente, pronto. Viramos aí Pink Cérebro, né? O Marcos me atendeu uma vez por semana no início. Depois de um tempo a gente passou a fazer sessões duas vezes por semana, porque foi necessário. E aí mantivemos essa relação aí durante muito tempo. E é claro que quanto mais você vai caçando coisas na terapia, né, mais fundo vai ficando. E obviamente aí o seu subconsciente também vai trabalhando algumas coisas e vai trazendo, né, muita coisa para você. E o que eu gostava muito no Marcos é que ele dava muito valor aos meus sonhos. Ele gostava que eu trazia, né, tanto o que eu escrevia, que na época eu abri um blog que chamava O Esqueleto que Sou, e eu também vou explicar o porquê que ele tinha esse nome. É, Eu escrevia lá e mandava os textos para ele analisava e a gente conversava sobre os textos. E também quando eu sonhava alguma coisa muito pontual, a gente discutia sobre esse assunto e levava isso, né, por um tempo ali para a gente entender o porquê. E aí tive um sonho muito, muito, muito assim que mexeu comigo, em que eu chegava na igreja onde eu frequentei praticamente 22 anos da minha vida. E eu entrava ali na igreja, estava acontecendo algumas coisas e tudo mais, só que ali dentro da igreja que eu entrava, o meu corpo, na realidade, eu era uma travesti, né? E super, né, travestida mesmo. E acontecia algumas coisas ali, algumas situações, e na hora que eu saía, na parte de baixo ali da igreja em que eu frequentava, tinha, né, uma escada que descia para uma sala que geralmente tinha escola dominical, também acontecia algumas reuniões, ensaios e tudo mais. Só que no sonho, quando eu descia para um porão e nesse porão tava rolando uma balada, tipo um inferninho mesmo o negócio.
E ponto, a gente foi discutir esse sonho e aí saiu entre o santo e o profano. Por quê? Porque, em resumo, a minha vida sempre foi baseada nisso. Uma pessoa que transitou muito entre a religião e também o que é secular, o que as pessoas julgam dizer que é o profano. Então, esse nome ficou muito forte para mim e por isso virou mesmo o título do livro e por isso virou, obviamente, o título do podcast. Então, assim, já é para dar um gostinho do que eu vou contar por aqui, porque eu quero contar os pontos, né? Exatamente que foram tão primordiais para mim entender entre o santo e o profano, onde eu estou agora, né? Tudo que aconteceu na minha vida e esse equilíbrio aonde ele me levou. Em alguns momentos estive muito no santo, em alguns momentos muito no profano, e como encontrar esse equilíbrio ao longo da vida. E quais foram as lições, no final de tudo, que eu acabei tirando de tudo isso, né? Então, convido você para aprender um pouco comigo. Quando eu falo aprender um pouco comigo, é porque a gente troca experiência de vida, né? Principalmente quando a gente fala, a gente vai trocando um pouco da experiência e vocês podem, obviamente, contar um pouco da experiência de vocês para mim e a gente pode abrir um diálogo aí. Quem sabe um dia até ter uma conversa, né? Não só o podcast ser só eu, mas também ter uma troca aí com algum convidado e a gente pode bater esse papo também sobre esse assunto. O importante aqui é que vocês tenham uma ideia de que toda essa minha jornada me fez aprender muito em várias instâncias da minha vida, não só apenas em questão de religiosidade, de religião, mas também em questão da maternidade, em questão de relacionamento, em questão de família, em questão de trabalho, questão de estudo, em questão de tudo. E eu acho que a palavra que melhor aprendi nesses 36 anos foi limite. Onde você deve colocar limite e como colocar esse limite é o mais importante. Então é isso. Nesse primeiro episódio eu vou deixar você só com um gostinho do que a gente vai falar por aqui. Eu espero que você me acompanhe nas fases da minha vida e que seja tão legal para você ouvir como é legal para mim compartilhar com você sobre a minha jornada. Beleza? Nos vemos ou ouvimos por aí. Não sei dizer qual vai ser a o período, né, em que eu vou conseguir postar. Pode ser que eu poste mais do que uma vez por semana, às vezes não. Então não vou me comprometer em falar assim para vocês, olha, galera, todo dia tal vai, porque não tem como. A minha rotina é uma rotina bem doida mesmo. Então, assim que sair o próximo EP, eu vou falar para vocês, galera, saiu o próximo e aí a gente bate um papinho. Belezoca? Não vou cansar vocês, vai ser sempre assim um papinho um pouquinho mais rápido, porque eu sei que ninguém gosta de ficar ouvindo tanta coisa no ouvido, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Então, um beijo e até a próxima.